Então isso aí foi uma baita de uma melhora. Perguntou ao autor em uma entrevista se você tiver a chance um dia. Tipo Game of Thrones. É um bando de escolhas bizarras ali e eu só vou ficando autor, pelo amor de Deus, não é possível. Ele me gastou tempo mostrando a filha da história, com um random, que eu nunca vi na vida. Mas mostrar um filho, por exemplo, do Armin, não. Matou 80% da humanidade, que é a solução. Ele não tentou conseguir um futuro novo, ele seguiu o que ele viu. Isso aí é outro nível de mulher de malandro. E daí vem o meme de School Days. A gente não tem como saber. Imagina aí. Fala, gente, voltamos aí com as impressões finais de Attack on Titan. O final, do final, que agora acabou de verdade. Quer dizer, talvez. Vai que inventa uma continuação, né, Naruto? Mas, bom, vamos lá comentar sobre esse final aí, as polêmicas dele, o que mudaram em comparação ao original, uma cena bem polêmica, inclusive foi alterada. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E, bom, gente, vamos lá. Acabou. O começo desse episódio final é basicamente uma grande batalha. A trilha sonora foi muito bem usada, eram várias trilhas da primeira temporada, umas remixadas, outras como eram. De qualquer forma, a parte da batalha ficou legal, várias cenas foram estendidas, algumas delas ficaram fantásticas, a cena de encerramento, o clímax do clímax. Porque primeiro eles querem acabar com o Eren, aranha. Eu vou chamar ele assim, porque ficou parecendo realmente uma aranha com ossos. E bom, Ymir entrou no meio pra atrapalhar o negócio todo, começou a invocar um bando de titãs do passado. Teve uma tensão lá que eles conseguiram criar, você fica até se perguntando, pô, como eles vão conseguir derrotar a Ymir, que é super poderosa. E no fim das contas eles conseguem com o discurso no Jutsu. Pois é. Isso aí é uma das reclamações que existe sobre esse final. Longe de ser a mais crítica, eu honestamente fiquei meio decepcionado com essa solução, mas não achei também a pior coisa do mundo. É basicamente o Armin conversando aí com o Zack, e aí o Zack muda de lado com um negócio bobo pra caramba. E aí ele ainda sai lá soltando, nossa, como o dia está lindo. Um papinho minúsculo com o Armin, e ele mudou completamente. Não, agora eu vi a luz, eu mudei totalmente de lado, vou ajudar vocês. Mas honestamente, isso é o de menos. Se fosse isso o grande problema, não haveria um grande problema. Eu só tô citando isso aí porque é uma das coisas que o pessoal reclamava sobre o final. Mas, ao meu ver, é a menor das coisas. Vamos seguindo aí. Eles conseguem, finalmente, aí depois do Zack ajudar e convencer os outros titãs lá. E aí eles conseguem deitar o Eren. Na verdade, deitar é uma palavra meio forte. Eles, na verdade, explodem o pescoço do Eren gigante. E, na verdade, não é um Eren. É um bagulho gigante que ele criou, porque ele tá dentro, na verdade, da cabeça. Com uma cabeça. Pois é. Eu espero que vocês tenham visto o final, porque falar sobre ele deve ser um tanto quanto confuso pra quem não tá assistindo o negócio. Então, parte 1 da batalha acabou. Na verdade, pra quem não conhece nada do original, pensa que acabou a batalha mesmo, foi o grande clímax. Só que não. Tem o clímax do clímax. Porque essa criatura bizarra ainda tá viva, querendo se ligar ao Eren de novo pra voltar ao Strong e blá blá blá. E tem também o Eren, que voltou agora como um titã colossal pra brigar contra o Armin num X1. Então eles vão nas duas frentes lá tentar parar a minhoca gigante, que inclusive é que começou esse bagulho todo. E não teve explicação no final, pois é. Esse bagulho existe e é isso, só aceita. Explicação pra existência dela, o que é, etc. Não tem história dela. Ela existia ali, tava lá e pronto. Então, isso aí já é um tanto quanto frustrante, com certeza. Pra quem queria aquele final certinho, com tudo explicadinho e tal, sem dúvidas, não tem. Pô, Marco, mas eu acho que... Olha, você pode achar o que você quiser. Os fãs criam teorias, alguns querem fazer ligações com mitologias, Jabba 4. Fiquem à vontade, vocês podem criar a teoria que quiser. Mas enquanto o autor não escreve o bagulho, é um negócio que é só sua imaginação. Você tá imaginando no lugar do autor. É o grande problema daquele final, imagina o resto aí. Então isso aí é um dos restos, dessa minhoca aí, de onde ela veio, o que ela era e tal. Não tem explicação nenhuma, a não ser sobrenatural, existia lá, e Ymir entrou em contato e virou um titã gigante. E aí depois começou todo aquele bagulho dos titãs. É isso. Quer mais explicações? Bom, pergunta ao autor em uma entrevista se você tiver a chance um dia. Mas eu acho que se ele não colocou no mangá, talvez nem ele mesmo saiba. Ele não pensou no assunto. Ah, tinha esse bicho aqui estranho que gerou esse negócio todo, mas... eu não fiquei pensando nas explicações pra isso. Era um bicho estranho que tinha e pronto. Então tá, né? Mas bom, a solução é acabar com o Eren, porque a minhoca não vai morrer. A sequência de quando a Mikasa se decide a matar o Eren
ficou sensacional do começo ao fim. E fizeram um negócio que eu particularmente adorei. Eu gosto muito do Levi. Eu e muita gente, na verdade. E então, um dos problemas desse final aí é que o Levi não tinha uma cena digna. Ele dava uma ajuda e tal lá. Inclusive, ele também explode a cabeça lá, ou mais precisamente os dentes do Eren nessa parte final, só que no mangá. Porque a Mikasa fala que precisa ir lá, e aí na página seguinte tá o Levi lá tacando o foguete e pronto, é isso. Aqui criaram toda uma sequência fluida dele desviando de um monte de coisas até conseguir jogar lá o negócio. Mesmo assim, a câmera vai pro rosto dele e tal. A sequência ficou muito épica. Ele todo arregaçado lá, ainda conseguiram gerar uma sequência muito épica pra ele. Então, essa parte eu adorei. Uma das minhas reclamações, particularmente, era... Pô, o Levi acabou sem nenhuma cena digna, o cara mais foda que tem Attack on Titan. E aí chega no final mesmo, o cara tá tão zoado que ele nem consegue fazer grande coisa. Então não foi só essa sequência, não. Teve outras sequências que ficaram legais do Levi aí, que no original não eram nada demais. Na verdade, a maioria das cenas de ação foram amplificadas. Então a parte de ação, eu não tenho reclamações. Ficou muito, muito superior ao original. E essa parte final aí também, que era 2 páginas, criaram toda uma sequência fluida que realmente soa como um clímax épico de ação. Então isso aí foi uma baita de uma melhora. Isso eu adorei. Em comparação ao original, ficou anos-luz. Finaliza lá com a Mikasa conseguindo entrar na boca do Eren e tal lá, corta a cabeça dele. E ficou muito menos meme em comparação ao mangá também. Por causa toda a trilha sonora e tal, a sequência inteira, que te empolga pra caramba, não empolga no original. Esse é um negócio que acontece e pronto. Na verdade, isso dá pra dizer de boa parte das cenas de ação. Então, na animação ficou outro nível isso aí. Melhora a sua sensação de desagrado. Depois fecha com a Mikasa beijando a cabeça do Eren, que ela cortou. Pois é. E daí vem o meme de School Days. Não entendeu? Bom, você vai ter que assistir School Days. Ou assistir meu desabafo sobre School Days. É um pouco menos sofrido. E aí você vai entender também os motivos de tanto ódio e tal por esse personagem principal de School Days e outras coisas aí. Mas o mais importante, você vai entender por quê o pessoal fica comparando esse final de Attack on Titan a School Days. O que não é uma boa comparação, já que ele não é um anime muito amado, embora nunca tenha sido esquecido. De qualquer forma, fica muito bizarro ela cortar a cabeça dele e depois dar um beijo na cabeça decepada dele. A parte dela se imaginando, fugindo com ele e tal lá, isso aí ficou legal. Isso aí ficou bonito e tal, com certeza. Podiam ter deixado uma melhora para essa cena se ele tivesse deixado ela beijando ele só nessa imaginação dela, nesse sonho que ela teve de uma rota onde o Eren fugiria com ela. Então seria realmente bem menos meme. Mas não, botaram lá igual no mangá, ela beijando a cabeça. O nome disso é necrofilia, pelo amor de Deus. E bom, você pode estar pensando, pô, Marco, tá, foi meio esquisito e tal, mas foi só uma ceninha, o trecho que vem antes é muito mais legal e tal, de ação, etc. Sim. Só que isso aí é você vendo o anime. Imagina quem lê o mangá. A sequência de ação mesmo são umas 3 páginas. E aí tem essa cena encerrando o capítulo. É um pouquinho perturbador, né? E aí acaba o capítulo e você tem que ficar esperando um mês pelo próximo. E você fica um mês com essa cena na sua cabeça. Então é óbvio que o impacto é totalmente diferente. É uma cena do anime que ele só passa, não, vou pro resto. Entendeu? Você não fica focando naquela cena bizarra pra caramba. Então tem muito disso, na verdade, esse episódio final. Ao botar tudo em sequência, você não fica digerindo as partes mais bizarras do enredo, você não fica pensando em buracos, outras coisas lá que faltaram, até porque vai ser muita coisa pra você pensar depois, já que é 1 hora e tanto, ao invés de 20 e poucos minutos. Então uma vantagem realmente deles colocarem caso nessas divisões aí de 2 filmes praticamente, esse final, é isso. No caso, ameniza um pouco alguns problemas. Então outra reclamação comum do final é essa cena aí, a maioria achou muito bizarro. Mas é o do autor. Ele achou legal, achou romântico. Então tá, né? Bom, com certeza o pessoal que gosta de meme adorou, porque comparou School Days até não aguentar mais. E bom, segue aí. E aí tem essa fala da Mikasa com a Ymir, porque fica meio confuso a Ymir aparecendo atrás dela, tal, vendo ela beijar a cabeça do Eren, e talvez pensando, nossa, que nojento. Mas não. Ela, na verdade, achou super interessante a cena. Por quê? Bom, Ymir amava, segundo o Armin falou, que o Eren falou pra ele, na verdade, ela amava o cara que cortou a língua dela.
Isso aí é outro nível de mulher de malandro. É uma bizarrice até o final, porque, tipo, já dá raiva dela antes, porque ela ganha poder e tal, em vez de querer vingança, que seria um negócio normal, ela tá cheia de ódio e tal, depois de tudo que passou. Não, vira mulher do cara, e pau mandado ainda, que faz tudo que ele quer. Eu fiz um vídeo de desabafo sobre isso, que a história da Amy foi uma decepção completa pra mim. Mas não acabou ainda. Ela amava tanto esse cara, que ficou lá obedecendo ele por 2000 anos depois, naquele mundinho dela lá. E aí o que parou ela? A Mikasa é que dá paz a ela. Por quê? Olha, dá pra se teorizar que é porque a Mikasa amava um cara que fez coisas horríveis. No caso, matou 80% da humanidade. Mas esse cara que ela amava e fez coisas horríveis, não tratava ela mal. Falou os negócios ruins pra ela e tudo mais lá. Mas ele falou de propósito, pra tentar afastar ela dele. Ele mesmo admite isso depois. Então, todo aquele negócio, que era uma teoria de muita gente, eu acho que desde que o Eren se mostrou meio dark, é que ele tava fingindo esse negócio todo. E, bom, era isso mesmo. Então, aquela personalidade toda do Eren era só uma atuação? Era. E isso aí é falado há tanto tempo, então virou um negócio que muita gente falou, e aí outros, não, ele ficou assim mesmo e tal, depois de tudo que ele passou, não. O Eren tava atuando o tempo inteiro. O Eren de verdade é o que tá falando lá com o Armin. Em tese, a Ymir se viu na Mikasa porque ela amava um cara que destratou ela e tal, ela fez um negócio lá, mas nada em comparação ao que o cara lá fez pra Ymir. Pelo amor de Deus, matou os pais dela, cortou a língua dela, tratava ela como escrava. Nem nada a ver com o Eren. Mas, ok, ela se viu na Mikasa e viu a Mikasa estar disposta a matar essa pessoa que ela tanto ama. Por causa da parar de ser um fantoche e tal, fazer tudo que ela quer, etc. E se virar contra ele, mesmo ainda amando muito ele. Então ela viu o amor verdadeiro lá e ela se desvencilhar disso. Uma coisa que a Ymir nunca conseguiu fazer. Então é a minha interpretação da coisa toda. É a correta? Bom, só o autor pode dizer isso. Por isso que eu não sou tão fã de finais subjetivos. Porque fica aberto a muitas conclusões diferentes, e aí cada um querendo apontar, não, a minha resposta é a correta, não, a minha interpretação é a correta, não, entendeu? É um negócio meio chato. Então, essa é a minha interpretação. É correta? Não sei. É a que faz sentido ali pra mim. E, bom, chegamos à parte polêmica. O bate-papo aí entre o Eren e o Armin. Que aconteceu no passado, mas com conhecimentos que o Eren já tinha do futuro. E aí vem um twist da história, que é esse que me deixou... Pelo amor de Deus. Foi aí que me pegou. Antes tem coisas lá que eu tava meio... Mas dá pra levar e tal, porque não tem aquele final perfeito, e eu me conformo com isso. Final perfeito é muito difícil. Uma obra com tantos twists e tal, é óbvio que vai ter uns buracos aqui e ali, uns negócios meio esquisitos, e dá pra levar, só que aí... Bom, a gente descobre que, na verdade, o Eren viu todo o futuro lá. Na verdade, segundo ele, tá uma bagunça na mente, porque presente, passado e futuro é a mesma coisa pra ele. Mas ele sabe os caminhos que as coisas levam lá. E aí, o que ele decide? Bom, ele vai seguir exatamente os caminhos e as ações que levam a esse futuro que ele viu. É onde ele só vai ter que matar 80% da humanidade. Tem nada errado aí, não? Porque pra mim parece que tem. O Armin até fala, pô, não tem outro jeito e tal, não e tal. Só que aí depois ele mesmo admite, não, é que eu sou burro e tal, e não achei outra solução. É basicamente isso. No caso, ele vai fazer isso e tal lá, e aí depois ele tá tudo confuso, eu sou meio burro mesmo e tal. O que é isso? Que bosta de final é esse, caramba? Essa é a explicação pro negócio todo? O Eren se conformou que aquilo era o futuro, ao invés de, não, vou tentar arranjar um jeito diferente pra chegar num final melhor, né? Esse é o grande propósito, tentar chegar no melhor final possível. Não precisa ser aquele final perfeito, faz parte, na verdade, tá com Taita com um final todo bonitinho, tá tudo certinho, seria esquisito. Então, final agridoce faz parte, mas um final onde ele vai matar 80% da humanidade e não vai gerar grandes melhoras, porque vocês sabem o que acontece depois. Ele não estava tomando decisões próprias, ele estava só seguindo basicamente as coisas baseadas nas visões que ele teve. No caso, o caminho que ele precisava para chegar lá. Ao invés de, não, vou tentar um caminho totalmente diferente aqui, no caso, vou pensar bastante e tal. Ele é um ser onisciente que vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo e tal, então fica lá pensando e descobre uma forma de chegar a um final um pouquinho melhor, né, do que esse meio drástico que ele chegou. Principalmente por ter aquele negócio dele desafiar o destino. No caso de parecer que só tem, no caso, aquele final possível lá, mas ele descobre uma linha alternativa, que não é perfeita, mas é melhor do que aquela outra opção. Isso seria bem interessante. No caso, ter aquele twist no final, onde ele parece que vai para esse final, revela até isso e tal, ele parece que vai se encaminhar para esse final, mas ele pensou numa forma aí de burlar, no caso, esse final aí, e ir para uma outra linha alternativa que fica um pouco melhor o final.
de várias formas diferentes. Uma das coisas seria a história, por exemplo. Olha, a parte da história é tosquíssima. Caso o grande papel dela, nesse final inteiro, na temporada final, é ficar lá, engravidar do cara e tal, ter um filho feio pra burro. É uma filha, na verdade. Olha como ela era no mangá. Que bichinho horroroso. Mas olha como ficou no anime. Que melhor, hein? Então, mais uma coisa que o anime melhorou em comparação ao mangá. Deixou a filha da história bonita. Nossa, ficou muito superior. Mas o ponto é que o papel da história nesse negócio todo deu todo o desenvolvimento pra ela na terceira temporada, pra ela acabar assim, na temporada final. Ah, o seu papel é ficar aí na cabaninha, ter um filhinho, e é isso. No final você vai virar líder e tal da ilha, mas no caso só no último trechinho, uma página do final. Não tinha um final mais interessante que isso, não? Uma possibilidade de criar um negócio mais interessante, ela seria uma personagem ativa da coisa toda e tal, porque, pelo amor de Deus, desenvolve ela pra acabar assim? Então, outro problema, a história. O pessoal criou teorias e tal, na verdade ela tinha uma filha do Eren e tal, criaram um bando de teorias com a história. No fim das contas, estava tudo errado. A história acabou com um Randall que ninguém nunca conheceu e teve um filho com ele. Sim, tinha um bando de gente apaixonada pela história e tal, adorava ela, mas ela ficou com o Randall lá, em vez disso. Então vocês estão vendo uma acumulação de coisas, né? Cada um vai ligar mais para um ponto específico, tem mais. Mas o ponto é que, pra mim, a coisa que foi mais, no caso, zoada, foi que o protagonista, basicamente, como se tivesse visto o destino dele e seguiu a risca. Não, vou desafiar meu destino nesse futuro que eu vi aqui, vou tentar um negócio diferente e arranjar uma solução mais interessante, mas não, ele só admite que, não, eu só segui basicamente o que eu vi lá. Que bosta, hein? Então, eu nunca gostei do Eren, na verdade. E eu terminei não gostando do Eren. E o pessoal que ficou achando o máximo e tal, a mudança de personalidade dele e tal, ficou dark. Na verdade, ele tava fingindo. O tempo inteiro era uma grande atuação. Então, quem afirmar isso, pô, Marco, ele pode ter visto toneladas de futuros diferentes, não tinha outro jeito. Gente, isso aí que decide é o autor. A gente volta a isso de novo, entendeu? Isso aqui é uma história, ela é escrita por alguém. E foi uma escolha do autor. Não dá essa opção aí de que tinha, no caso, alguns futuros paralelos, por exemplo, ou tinha só um futuro que ele viu. Tinha várias opções diferentes para isso acontecer. E aí ele podia ter tentado algo que ele nem viu, mas escolhas mudariam ao longo do caminho, porque ele tentou fazer escolhas que levariam ele àquele final que a gente viu lá. Ele não tinha todos os detalhes, ele mesmo fala que não sabia exatamente o que a Mikasa iria fazer, por exemplo. E se ele não tinha todos os detalhes, ele não tinha como ter certeza que não dava pra mudar, entendeu? A autora acrescentar isso, que ele não tinha os detalhes certos, no caso da coisa toda, ele abre a brecha pra ser possível ele ter tentado umas coisas diferentes que não estavam nas visões que ele teve do futuro, e aí talvez ter conseguido um final melhor. E mais importante, aonde ele só não seguiu uma coisa que ele viu, porque foi o que ele fez, pô! Ao invés de tomar decisões dele mesmo. Ele não tentou conseguir um futuro novo, ele seguiu o que ele viu. Então isso aí, de longe, pra mim, é a parte que mais pega. Muito mais que o diálogo polêmico e tal dele com a Armin e tal. Fica meio esquisito, porque não combinava com a personalidade do Armin. Eu achei legal que corrigiram no anime, mas não salva o final pra mim. Porque a pior parte do final é descobrir que o Eren foi um pau mandado da visão do futuro que ele viu. E, bom, a cena polêmica dele com o Armin é porque ele fala desse negócio de matar 80% da humanidade no mangá, e o Armin faz uma cara de nossa. E aí logo depois agradece a ele. Pô, obrigado por se sacrificar e tal por nós e tal, por matar 80% da humanidade. Vocês veem o Armin falando isso? O Armin faz algumas coisas pesadas e ele sente pra caramba cada uma delas. Então imagina alguém falando que vai cometer um genocídio. Caso absurdo, 80% da humanidade. Caso a reação que ele vai ter. Ele vai ter a reação do anime. Vai pegar o Eren pelo colarinho, que absurdo e tal, por quê? E ficar revoltado com o negócio todo. Não do mangá. Aonde ele basicamente só faz um cara de e deixa rolar, entendeu? Então a parte polêmica foi essa. O Armin meio que deixando de boa e tal esse negócio do Eren matar 80% da humanidade, ainda agradecendo ele. Pro anime, o autor aparentemente reescreveu essa cena toda, prolongou ela pra caramba. Ainda tem muita semelhança, não é totalmente diferente, mas ele tenta justificar melhor a coisa toda. O Armin tem uma reação que combina mais com o Armin, de ficar revoltado, e aí o Eren convence ele que não tem outra solução. E aí eles convencem também que os dois vão pro inferno depois daquele negócio todo, que vai ser uma tragédia absurda. Então ele ainda, no caso, não tenta deter o Eren disso acontecer, mas ele pelo menos mostra uma reação de mais horrorizado com a coisa toda. Basicamente o autor não mudou, ele tentou dar uma melhorada
pra ver se acalmava aí os ânimos quanto à polêmica desse negócio todo. E bom, segue aí, tem aquela temática que Naruto tanto insistiu em trabalhar, desse negócio do ódio sem fim. No caso de uma pessoa se vingar contra a outra e isso nunca acabar. Inclusive as guerras dos humanos tá dentro disso. E então ali, mesmo depois, no caso de 80% da humanidade ter sido extinta, voltou a ter conflitos. Inclusive tá indo o pessoal lá, que foram salvadores da humanidade, por assim dizer, tentar apaziguar as coisas entre Parades e as civilizações externas. E outro detalhezinho, cadê o romance do Armin? Porque ficou mostrando esses dois aí corando um pro outro sem parar. Pelo menos um final decente pra esses dois em termos de romance deveria ter, né? Mas não. Mostra os dois juntos lá com o outro pessoal, os amigos lá, mas os dois viraram um casal? A gente não tem como saber. Imagina aí. Então, mais um probleminha. Nem esse casal aí pra fechar, pelo amor de Deus, ficou botando um bando de tease e tal, não fecha isso. Mas uma outra coisa, ele quer mostrar pra gente. Ele quer mostrar que no futuro a humanidade lá evoluiu e tal, e voltou a ter guerras. E todo aquele local lá de Parades foi destruído. Porque as guerras não têm fim. A humanidade não aprende. Esse ciclo de ódio é infinito. Oi, Naruto! Só que, no caso, aqui o autor tentou uma outra forma de solução. Porque em Naruto, o Naruto decidiu, perdoa geral. Vamos perdoar. Perdoa que é a solução. Então aqui a gente tentou, matou 80% da humanidade que é a solução. E bom, não resolveu. Mas as temáticas eram realmente as mesmas, com tentativas de soluções diferentes. Então o autor mostra num capítulo extra, é o 139.5, que eles adaptaram aí, junto com os créditos, que no futuro, no caso, o local acabou destruído de qualquer forma, só que é milhares de anos no futuro isso aí. Então toda aquela civilização foi extinta. Então pra que mostrar isso? E no final tem um garoto lá que chega até a árvore, aonde o Eren foi enterrado, e virou aquela árvore gigante lá, igualzinha à árvore, que a Ymir entrou. E aí aquele bagulho branco lá, sem explicação alguma, até o final da história, grudou nela. Então esse aí é o Ymir 2.0? É isso? Que ele encontrou uma árvore igualzinha. Então agora o bagulho vai se grudar nele, vai virar um titã também, e aí vai repetir tudo de novo? É o ciclo infinito, até disso? Então, tipo, capítulo extra meio... Pra quê? Eu não... Tipo, não tem interesse nenhum em saber disso. Eu tenho interesse em saber, pô, o Armin ficou junto da garota que ele gostava? Isso eu queria saber, caramba. Mostra, inclusive, dá pra pegar por trás ali que a Mikasa terminou aí com o Jan. Quer dizer, até isso é subjetivo, já que não mostra de frente. Aí parece a Mikasa com alguém que casou com ela e uma filha ou filho dela. Pelas costas parece o Jan, e até os dois se aproximam aí nesse arco final, de leve, nada tão descarado assim, mas se teoriza que é ele que terminou com ela aí. Fica mostrando depois os descendentes dele aparecendo ali também no túmulo do Eren e tudo mais. Tem o pombo lá que visita o Armin, tem o pombo que visita a Mikasa, até pega lá o cachecol dela e tudo mais, bota direitinho lá, ela agradece e tal, falando com o Eren. E daí, o Eren pombo, ele reencarnou como um pombo. E agora, ele é livre. Entenderam? É muito meme para um final só. E eu tô se preocupando em mostrar uns bagulho que a maioria não tá nem aí. Então essa parte toda de mostrar o futuro e tal lá, que vai ter guerra ainda, aquele lugar todo vai ser destruído. Pra que eu quero saber disso? Eu não quero saber disso, pô. Eu quero um final mais completinho. Mas não precisa mostrar 10 mil anos no futuro não, pô. Só me mostra coisas fechadinhas ali, explicações pra tudo que você botou na história. Tipo essa meleca gigante aí. Então é isso que eu quero. Tudo explicadinho, fechadinho lá. Os casais que se formaram, sobreviveram também. No caso, um pouquinho mais de detalhes sobre eles. Ele me gastou tempo mostrando a filha da história. Com um random, que eu nunca vi na vida. Mas mostrar um filho, por exemplo, do Armin? Não, isso não. Isso não é tão importante. Mostrar o filho da história com um random é mais importante. Então, é um bando de escolhas bizarras ali. E eu só vou ficando, pelo amor de Deus, você tá de sacanagem, não é possível. Então, é muita coisa ali pra você ficar meio... Que final, hein? Não é o pior final que eu já vi na vida, mas pra uma obra que eu acompanhei por 10 anos e eu adorava ela. Até a terceira temporada, principalmente. A terceira temporada é fantástica. O modo que encerra a terceira temporada, nossa, eu fiquei num hype absurdo. A reviravolta que tem lá e tudo mais, eu fiquei, caramba! Eu fiquei muito impressionado com a terceira temporada. O final dela foi fantástico.
E aí vem essa temporada final e, nossa, é um bando de pontos ali que eu vou ficando meio... E aí chega o final, pelo menos o final vai salvar, né? Não. O final ainda é pior. Alguns alegam que muitos problemas foram criados porque o autor criou uma obsessão de tentar fugir das teorias que o pessoal publicava na internet. Ele tinha um caminho para a história, um rumo que ele queria tomar, e aí ele ia seguindo isso, só que aí ele via alguém deduzir boa parte do que ele queria fazer. E aí ele tentava um novo rumo. E ficou tentando, basicamente, fazer isso, ficar desviando das teorias. Porque óbvio que algumas delas, como por exemplo, o Eren, na verdade, tá numa atuação, o negócio todo, de propósito. Caso para se colocar como vilão e os amigos dele virarem os heróis. Então, isso aí foi um negócio teorizado há muitos e muitos anos, isso aí ele não fugiu. Mas muitas outras coisas pode ter acontecido ele tentar fugir ou não, mas isso aí é pura teoria também dos fãs, não tem como afirmar com certeza. Eu não vi nenhuma entrevista dele afirmando, por exemplo, isso. Mas o ponto é que, olha, não foi um final que eu achei satisfatório, longe disso. Então, é uma obra que era tão legal e tem um final desse. E pra mim isso é ruim, porque o final é muito importante. A conclusão pode salvar uma história e levar ela pra caramba, manter ela num status lá, ok, ou então piorar muito o status dela. Pô, essa obra é legal, mas o final é uma bosta, entendeu? Tipo Game of Thrones. Tem muitos problemas no roteiro e tal lá, principalmente depois que pararam de seguir os livros, mas aí vem o final e, pô, o final dá pra salvar, pelo menos. Só que o final é pior ainda. Então, depois disso, eu mesmo não recomendo mais Game of Thrones. Porque, embora tenha muita coisa legal, o final é muito ruim. Então, esse é o problema que a gente cria aqui. Eu não acho o final de Attack on Titan tão ruim quanto o final de Game of Thrones. Mas é um final que não eleva a obra em nada pra mim. Por causa, na verdade, tira até pontos dela. Mas, claro, essa é a minha opinião. E isso que eu tô curioso. Comentem vocês também. Vocês viram minha visão aqui nesse vídeo gigantesco? Concordaram comigo? Não? Ou concordaram com parte do que eu falei? Outras partes não? Comentem aí a opinião de vocês. Mas, bom, chegou o fim. 10 anos aí acompanhando essa série. É meio triste, mas pelo menos terminou, né? Tem muitas séries animadas aí que acabam sem o final. No caso, ficaram populares e tal, e nunca tem fim. Quem quiser saber o final tem que ir pro original. Aqui, pelo menos, essa obra conseguiu uma adaptação que até tentou melhorar o original. Melhorar um bando de coisas. Não corrige, no caso todo o final com certeza não, mas fica muito superior, realmente, ao que foi no material original, ao menos, na minha opinião. Então, de certa forma, já valeu ter visto esse final pra mim, animado, porque ficou um gosto um pouco melhor, no caso na boca, em comparação ao final do mangá. Principalmente por essa cena de ação aí, que eu achei sensacional. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.